Nessa semana, nós vamos começar a ver algumas aplicações de integrais. Nessa primeira aula, nós vamos ver como calcular o comprimento de um arco de uma curva plana quando essa curva é dada por uma equação cartesiana, que seriam aquelas equações da forma que a gente está acostumado, um y que depende da variável x. Então aqui, por exemplo, seja C uma curva de equação y igual a f de x e f uma função contínua e derivável num certo intervalo AB. Então, o comprimento desse arco de curva C, nesse intervalo que vai de A até B, é denotado por S e dado por essa fórmula, né? O comprimento vai ser a integral de A até B, que é os limites aqui do meu intervalo, né? Da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função f de x com relação à variável x elevada ao quadrado dx. Então, suponha que essa função y igual a f de x seja essa curva aqui em vermelho, né? Então, a gente estaria calculando qual comprimento? A gente estaria calculando o comprimento dessa curva do ponto onde x vale a, que seria esse ponto aqui, até o ponto onde x vale b. Então, seria o comprimento, né, dessa parte vermelha aqui, ó, que está entre esses dois pontos. Então, se eu quero calcular esse comprimento, a fórmula que eu vou usar vai ser essa daqui. Então, vamos considerar esse exemplo aqui. Ó. Eu quero calcular o comprimento do arco de curva dada por y, que é igual a x elevado a 3 meios, menos 4. Do ponto A igual a 1 e menos 3 até o ponto B igual a 4, 4. Bom, então seria desse ponto aqui, né, onde x vale 1 e o y vale menos 3, até o ponto onde x vale 4 e y vale 4. Eu já deixei esse gráfico pronto para que a gente agilize um pouco aí a solução da questão, né? Mas isso aqui é fazer o gráfico normalmente, do jeito que a gente faz aí gráfico de uma função qualquer. Se quiser também pode usar o GeoGebra, né, para fazer esse gráfico, que vai conseguir fazer algo desse tipo aqui. Bom, então para calcular esse comprimento, lá pela fórmula de comprimento, né, nós temos que o comprimento é igual à integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais a derivada da minha função f elevada ao quadrado dx. Então, se eu vou calcular esse comprimento, uma coisa que eu vou precisar, inicialmente, né, é da derivada dessa função f, porque eu preciso jogar ela aqui nessa fórmula. Então, se a função y é igual a x elevado a 3 meios, quem vai ser a derivada desse y? Bom, aqui o expoente é 3 meios, né, então vou descer o expoente, vai ficar 3 sobre 2, x elevado a 3 meios menos 1. 3 meios menos 1 é meio, né? Então, elevado a meio, vezes a derivada do x, que é 1. Então, não é preciso colocar ali. Bom, depois disso, agora que eu já tenho a derivada, né, eu vou aplicar essa derivada aqui nessa fórmula. Então, para calcular esse comprimento, eu vou ter que o comprimento é igual à integral de A até B. Quem é A e quem é B aqui nesse caso? São as variações do x, né? Como eu estou integrando aqui com relação à variável x, então eu vou ver esse gráfico da minha função, onde eu quero calcular o comprimento. Para esse intervalo que eu quero calcular o comprimento, o meu x varia de 1 até 4. Então vai ser integral de 1 até 4, da raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. Então é 3 meios de x elevado a meio ao quadrado dx, que é então igual a integral de 1 sobre 4 da raiz quadrada de 1 mais, fazendo esse termo aqui ao quadrado, vai ficar 9 sobre 4, x elevado a meio elevado ao quadrado, 1 meio vezes 2 vai ficar 2 sobre 2, que simplifica, dá 1, né? Então isso aqui vai ser x dx.
Bom, eu posso agora já resolver essa integral. Se quisesse também poderia tirar esse 1/4 para fora, né? Tirava aqui o mínimo de comum, somava os dois termos e tiraria esse 1/4 para fora. Mas se quiser já resolver direto essa integral também pode. Mas vamos tirar esse 1/4 para fora. Então aqui vai ficar igual a integral de 1 até 4 da raiz quadrada de... Então, se eu quero tirar 1/4 para fora, eu vou ter que somar aqueles dois termos, né? Então, eu tiro o mínimo de comum, que é 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 9x, 9x. Então, mais 9x vezes dx. Bom, aqui eu posso então tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador, né? Quando eu tirar a raiz aqui do denominador, vai ficar a raiz de 4, que é 2. Com isso eu consigo tirar um meio aqui para fora da integral. Então vai ficar meio integral de 1 até 4 da raiz quadrada de 4 mais 9x dx. Agora eu já apliquei a fórmula, já desenvolvi o máximo possível, então agora é a hora de resolver essa integral. Então, para resolver essa integral, eu vou chamar de u o que está dentro da raiz. Então, o u é igual a 4 mais 9x. O du é igual a derivada disso aqui, né? Derivada de 4 é 0, derivada de 9x é 9, dx. Aqui nessa integral, eu não tenho 9 dx, eu tenho apenas o dx, então vou passar esse 9 para debaixo do du. Então, vou ter du sobre 9 é igual a dx. Bom, com isso, eu tenho o seguinte: meio integral de raiz de u, né? Isso aqui é u, vezes du sobre 9. Bom, esse 1/9 aqui, eu posso tirar ele para fora aqui também, vai ficar 1 sobre 18, né? Integral. Esse raiz de u, posso escrever como u elevado a meio, du. Observe que enquanto eu tinha a integral em função da variável x, eu colocava os limites de integração. Porém, quando eu faço a mudança de variável, como agora eu estou dependendo da variável u, eu não posso repetir aqueles valores mais. Se eu quiser colocar esses limites de integração, eu vou ter que fazer uma mudança de variável também para eles. Para isso, bastaria pegar esses valores aqui, que seria a variação do x, né? E jogar aqui nessa equação do u. Ó. Então, por exemplo, se eu quero colocar o limite de integração nesse caso aqui, eu vou pegar esse 1, jogar aqui nessa equação. Então, vai ficar 4 mais 9 vezes 1, que é 13. E aqui em cima eu vou jogar o 4, né? Então, vai ficar 9 vezes 4, 36, com mais 4, 40. Então, agora eu teria não mais a integral de 1 até 4, mas a integral de 13 até 40. Então, já que eu já fiz isso aqui, né, eu vou continuar colocando esses valores, de 13 a 40, igual a 1 sobre 18. Agora eu já vou resolver a integral. Qual que é a integral de u elevado a meio? Vai ser u elevado a 3 meios, vezes 2 terços. Ou, né, poderia colocar esse 3 meios aqui embaixo, e quando eu fizesse a divisão por fração, transformaria nesses 2 terços aqui. Então, isso aqui de 13 até 40, que é igual... Bom, posso simplificar um pouco aqui, ó, esse 18 com esse 2. Então, vai ficar 1 sobre... Aqui sobrou 9 com 3, vezes 3, 27.
e ali em cima sobrou u raiz de u. U raiz de u, de 13 até 40. Agora eu já resolvi a integral, né? Já simplifiquei o máximo possível, então agora eu posso substituir esses valores no lugar do u. Então eu teria 1 sobre 27, que multiplica, substituindo 40, eu vou ter 40 raiz de 40, menos, substituindo 13, 13 raiz de 13. Esse 40 aqui eu consigo simplificar ele um pouco, que seria o quê? 40 eu posso falar que é raiz de 40, eu posso falar que é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 10, que seria raiz de 4 vezes raiz de 10. Raiz de 4 é 2, e raiz de 10 eu não consigo simplificar mais. Então, eu posso pegar essa raiz de 40 e substituir por 2 raiz de 10. Então, essa resposta, né, é 1 sobre 27, que multiplica 2 vezes 40 vai dar 80. Então, 80 raiz de 10 menos 13 raiz de 13. Bom, já chegamos na resposta, não tem como fazer mais nada aqui, já está simplificado o máximo possível. Como a gente está calculando o comprimento, então eu vou colocar simplesmente aqui no final, ó, unidade de comprimento. Então essa aqui é a nossa resposta para esse caso. Observem que se eu não tivesse feito essa mudança de variável aqui, também nos limites de integração, eu iria calcular a integral. Na hora que eu chegasse nesse ponto aqui, eu voltaria para a variável x. Colocaria, né, 1 sobre 27 vezes 4 mais 9x, raiz de 4 mais 9x, de 1 até 4. Então, nesse ponto, né, ficaria isso aqui, ó. Ficaria 1 sobre 27 vezes 4 mais 9x, raiz de 4 mais 9x, isso aqui de 1 até 4. Então, substituindo aqui, no final, eu chegaria nessa mesma resposta aqui. Vamos ver agora esse outro exemplo. Quero calcular o comprimento do arco de curva dado por y igual a 1 sobre 2x ao cubo, mais 1 sobre 6x menos 1, com o x variando de 1 até 3. Novamente, né, o gráfico dessa função é esse aqui, ó. Ele vai vir desse ponto até esse, e eu quero saber qual que é esse comprimento. A fórmula do comprimento é a mesma, né? O comprimento é igual à integral de A até B da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Bom, e para aplicar essa fórmula, eu vou precisar da derivada da função f, né? Se a função é isso aqui, vou reescrever ela para ficar mais fácil de visualizar. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 x ao cubo mais 1 sobre 6 vezes x a menos 1 menos 1. A derivada dessa função vai ser y', que é igual a 1 sobre 2 vezes a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, mais 1 sobre 6 vezes a derivada de x a menos 1, vai ser menos 1, x a menos 2. Aqui vou deixar entre parênteses, né, porque está multiplicando. E derivada de menos 1 é zero. Então, essa derivada aqui vai dar 1 vezes 3 é 3, então vai ficar 3 sobre 2x
ao quadrado menos 1 sobre 6x a menos 2. Fiz a derivada, se eu quero calcular o comprimento, então agora eu vou jogar nessa fórmula. Então, o comprimento vai ser a integral, nesse caso, de 1 até 3, que é a variação do x aqui no eixo x. Da raiz quadrada de 1 mais essa derivada que eu terminei de calcular elevada ao quadrado. Então, 3 sobre 2 x ao quadrado menos 1 sobre 6x ao quadrado elevado ao quadrado dx. Então, agora eu tenho que desenvolver essa parte para ver o que eu consigo simplificar, para então calcular a integral. E para desenvolver, eu vou começar fazendo esse termo elevado ao quadrado. Então, vou ter integral de 1 até 3 da raiz quadrada de 1 mais. Para fazer esse termo aqui ao quadrado, eu vou fazer o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro vai ficar 9x à quarta sobre 4, menos 2 vezes 3 sobre 2x ao quadrado, vezes 1 sobre 6x, mais 1 sobre 36x à quarta. Só corrigindo aqui, né? Aqui é x ao quadrado. Tudo isso dx. Bom, agora é tentar somar, simplificar o máximo possível aqui dentro. Vou começar escrevendo esse termo. Então, aqui vai ter, ó, integral de 1 até 3 da raiz quadrada de 9x à quarta sobre 4 menos. O que eu consigo simplificar aqui? Eu tenho 2 vezes 3, que é 6. Consigo simplificar com esse 6. Esse x ao quadrado, eu consigo simplificar com esse x ao quadrado. Então, sobrou aqui menos meio. Menos meio com mais 1 vai dar mais meio. Então, aqui é mais meio. Mais 1 sobre 36x à quarta. Mais 1 sobre 36x à quarta. Dx. Bom, já simplificou um pouco, porém aqui ainda está complicado. Como que eu resolveria uma integral dessa aqui? Então não dá para resolver ainda. Então eu vou somar todos esses termos para tentar, por exemplo, tirar algo para fora dessa raiz. Então vai ficar integral de 1 até 3 da raiz quadrada de... O denominador aqui vai ser 36x à quarta, que ele é o mínimo múltiplo comum dos três termos ali, né? Então vai ser 36x à quarta. 36x à quarta dividido por 4 vai dar 9x à quarta. Então vou ter 9x à quarta vezes 9x à quarta. Vou colocar aqui 9x à quarta ao quadrado. 36x à quarta dividido por 2 vai dar 18x à quarta vezes 1. Então, mais 18x à quarta. 36x à quarta dividido por 36x à quarta dá 1 vezes 1. Então, mais 1. Dx. Bom, então aqui nós temos o quê? Ó? Observem que eu tenho aqui 9x à quarta, aqui eu tenho 18x à quarta e aqui eu tenho 1. Isso aqui
eu posso falar que é o seguinte: integral de 1 até 3 da raiz quadrada de 9x à quarta mais 1 ao quadrado sobre 36x à quarta dx. Bom, mas por que eu posso falar que isso aqui, esse numerador, é 9x à quarta mais 1 ao quadrado? Observem, se eu faço aqui 9x à quarta mais 1 ao quadrado, eu vou ter o quê? Quadrado do primeiro, que vai ser 9x à quarta ao quadrado, está aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 18x à quarta, mais o quadrado do segundo, que é 1. Então é exatamente aquilo ali, né? Bom, mas como aqui está tudo dentro da raiz, agora eu consigo simplificar essa raiz aqui com esse, e aqui vai dar 9x ao quadrado, né? Então, o que sobrou? Integral de 1 até 3 de 9x à quarta mais 1 sobre 6x ao quadrado dx. Bom, já simplifiquei bastante, né? Mas eu ainda consigo simplificar mais. Aqui, por exemplo, eu consigo dividir 9x à quarta por 6x ao quadrado e 1 por 6x ao quadrado, transformando isso aqui em duas frações independentes. Então, vou ter 9x à quarta sobre 6x ao quadrado mais 1 sobre 6x ao quadrado dx. O que eu consigo simplificar agora? Vai ficar integral de 1 até 3. Aqui eu consigo simplificar esse 9 com esse 6, vai ficar 3 sobre 2. Esse x ao quadrado com esse x à quarta eu simplifico, vai ficar x ao quadrado no numerador. Mas aqui eu não consigo simplificar nada, né? Mas já vou deixar preparado para resolver a integral. Vou passar esse x ao quadrado para o numerador. Então vai ficar 1 sobre 6x a menos 2 dx. Bom, e agora? Agora é resolver essa integral. Ali, no caso, eu não preciso fazer transformação nenhuma, né? Eu já consigo resolver ela de forma imediata. Então, vai ficar 3 sobre 2, integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3, mais 1 sobre 6, integral de x a menos 2 vai ser x a menos 1 sobre menos 1. Isso aqui tudo está variando de 1 até 3. Que é igual. Aqui eu consigo simplificar esse com esse. Então vai ficar x ao cubo sobre 2 menos 1 sobre 6x. Isso aqui, né? De 1 até 3. Bom, feito isso, já resolvi a integral, já simplifiquei o máximo possível. Agora é substituir os limites de integração. Substituindo 3 primeiro, né? Então, vou ter 3 ao cubo, que é 27. Então, 27 sobre 2, menos, substituindo 3 aqui, vai ficar 1 sobre 18. Tudo isso menos. Substituindo 1 agora, eu vou ter 1 ao cubo, que é 1, então vai ficar meio, menos 1/6, né? Bom, agora eu posso somar tudo aquilo ali. Para somar, eu vou tirar o mínimo de comum. De 2, 18 e 6, que vai ser 18. Então, eu tenho aqui 18. 18 dividido por 2 é 9, vezes 27 dá 243. 18 dividido por 18 dá 1,
vezes menos 1, dá menos 1. 18 dividido por 2 dá 9, vezes 1 dá 9, com esse menos aqui, menos 9. 18 dividido por 6 dá 3, vezes menos 1, menos 3, com esse menos daqui, mais 3. Então aqui vai ficar 243 com mais 3, 246, com menos 10, 236. Então 236 sobre 18. Aqui tanto o numerador quanto o denominador dá para dividir por 2, que vai dar então 118 sobre 9. Como estamos calculando comprimento, então vou colocar aqui no final unidade de comprimento. E essa aqui é a resposta aí para o problema. Com isso a gente termina essa aula e temos mais algumas aulas essa semana.